Olá, tudo bem? Rodrigo Porto de volta. Não satisfeito com um vídeo que eu postei minutos atrás. Eu estou aqui de volta para falar sobre uma das questões que mais deixam as pessoas, de repente, intrigadas na hora de se comunicar. A utilização da voz. A voz é uma ferramenta, óbvio, que ela é essencial e ela pode fazer total diferença na hora de se comunicar. Mas ela não é determinante para que uma comunicação eficaz, efetiva, aconteça. Ela é um dos detalhes que podem ser aperfeiçoados no decorrer do processo. E aí, mas é fácil para você falar porque você tem a voz que tem. Não. A voz que está no momento. Ela passou por uma série de processos e provavelmente vai passar por outros processos, no qual talvez ela fique um pouco mais interessante ou de repente até menos interessante. Mas não é esse o ponto. Existem outros fatores mais importantes do que a voz em si. É possível que o seguinte aconteça. Há um tempo A voz precisa de um trato. Qual um trato? Como assim um trato? O Rodrigo tá viajando na maionese. Pronta. Eu vou ajustar aqui o som. Calma. Não podemos pânico, como dizia o Chapolin. Rodrigo, tá falando do quê? Você tem essa voz aí? Não. Eu estou tentando expressar a questão que é mais importante. A voz, ela não é. A voz, ela fica. Tá enrolando. Vai direto ao ponto. Para que a voz seja o que você espera que ela seja, ela precisa de um processo que vem antes do resultado da voz em si. Neste momento, por exemplo, a minha voz, ela está mais grave do que o comum, do que o normal, porque nós estamos nas primeiras horas do nosso dia. Eu estou acordado aproximadamente 3 horas, 4 horas já acordado. Ela ainda está no processo de despertar, a voz também acorda. E é natural que ela tenha este processo de ficar um pouco mais grave ou diferente do padrão que ela terá durante o dia, ou ela simplesmente será grave. Mas o que... Vamos logo ao assunto, porque eu estou enrolando demais, né? A voz precisa ser cuidada dentro de um processo que você vai respeitar. Tudo vai começar a partir do... O ponto zero é o seu descanso. Você tem conseguido, você foca no fator extremamente importante que é o descanso? Você consegue compreender que o fato de você, de repente, não ter um descanso verdadeiro, um sono regenerador, é um risco enorme para o resultado da sua voz. Neste momento, por exemplo, eu estou sem água. E aí nós vamos colocar aqui por partes. Como cuidar da voz para você para você evoluir dentro de uma comunicação mais efetiva. Primeiro, você cria um hábito de ter um bom descanso
E isso também vem de uma série de fatores, porque quem não tem um dia bom, consequentemente tem um descanso talvez perturbado ou perturbador. Logo, o descanso efetivamente não acontece. Então existem outras questões que nós podemos tratar num outro vídeo e que provavelmente eu faça a qualquer momento. E aí eu coloco aqui em algum lugar, conforme ele seja elaborado. Então vamos lá. O descanso, a hidratação. Sem água não há voz que suporte uma pessoa que fale, que precise se expressar constantemente, dia e noite, noite e dia, a todo momento. Então, esses são os 2 pontos, a base para quem tem a vontade no coração de expressar alguma ideia, de cuidar do instrumento principal da comunicação verbal. Óbvio que existem outros processos que nós poderemos tratar no decorrer de uma série de vídeos que com certeza eu farei daqui em diante. Então, atente-se a esses 2 primeiros tópicos para cuidar da voz e para que a voz tenha de repente uma potência que você gostaria que ela tenha, que ela tivesse, né? E ainda não tem. Mas isso é um processo. E depois de dominar este processo a partir de pequenos itens que você vai se atentar daqui em diante, que é dormir de uma maneira correta, ou seja, com um sono reparador, porque as pessoas, infelizmente, hoje em dia não dormem. Elas desabam na cama e acordam mais cansadas ainda. Então, comece a pensar em maneiras de como você pode descansar e sobre a atenção que você deve dar ao se hidratar. Se hidratar não significa pegar 2 litros de água e beber de uma vez. A hidratação é um processo que vai acontecer no decorrer dos dias, no decorrer das semanas e dos meses. O corpo precisa se manter hidratado. Ele não pode ser afogado com litros e litros de água que você ingere de uma vez. Ele precisa ser um processo prazeroso e natural, instantâneo, espontâneo. Não pode ser cronometrado e planejado. Você precisa manter o seu corpo hidratado e ter um sono reparador. Estes são os 2 primeiros tópicos para que você tenha uma voz e uma maneira muito mais efetiva de se comunicar. E em breve eu volto com mais informações. Clique aí no botão no curtir, inscreva-se, compartilhe se você acredita que esta mensagem pode auxiliar pessoas que querem se expressar de uma maneira mais efetiva. Eu volto com muito mais vídeos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.